Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiverem assistindo esse vídeo. Eu me chamo Douglas Pereira, faço Ciência da Computação na USP aqui de São Carlos. Atualmente eu estou cursando a matéria de criptomoedas e blockchain e hoje eu vou dar continuidade no vídeo que eu expliquei o que era uma DAO. Então, no vídeo de hoje a gente vai ver uma aplicação prática através de um contrato inteligente para uma votação eletrônica. Então vamos lá, vamos ver? Bom, então vamos entender melhor o que foi feito. Eu desenvolvi um contrato inteligente implementado em Solidity. Eu desenvolvi esse contrato pensando numa DAO de investidores, então seria uma aplicação de um sistema de votação eletrônica para investidores. E no caso, no meu cenário, a votação é para decidir se os investidores vão ou não investir no Grêmio Imortal Tricolor. Então, eu apliquei a regra de segurança, um endereço, um voto, para ser justo. Então, cada pessoa só pode votar uma vez. E, além disso, tem a contabilização automática e também transparência total. Então, eu implementei um botão para ver os resultados. Então, você pode ver quantos votos sim e quantos votos não tem. E, além disso, também é possível fazer uma busca pelo endereço, ou seja, pela conta da pessoa, e ver se aquele determinado usuário já votou. Como objetivos, é justamente isso que eu falei. Então, é desenvolver um contrato inteligente e funcional para um sistema de votação eletrônica e, além disso, demonstrar na prática os conceitos teóricos das DAOs, que seriam os três pilares: autonomia, transparência e descentralização, que foram os tópicos que eu apresentei no vídeo anterior. Bom, como justificativa da escolha da minha aplicação, primeiramente, ela é uma conexão direta com o seminário que eu apresentei anteriormente, então é uma continuação prática sobre o que são as DAOs. E o sistema de votação eletrônico, ele é basicamente a base de uma DAO, então, porque uma DAO é um grupo descentralizado de pessoas que agem de acordo com o bem coletivo. Então, a votação é a maneira mais lógica e é a maneira que é implementada nas DAOs. Então, eu acho que faz total sentido. Em termos de relevância, a votação na blockchain, ela é um mecanismo ideal para demonstrar os três pilares das DAOs. Então, a gente tem autonomia, o código executa a vontade da maioria, então sem tirar nem pôr, sem eh, fatores externos, sem a influência de terceiros, ela é exata. Então, também a transparência, o registro dos votos é público, então todo mundo pode ver a quantidade de votos sim e não. E também a descentralização. Então, o poder ele não fica acumulado nas mãos de uma pessoa, ele fica na mão de todos os investidores. Então, é uma decisão mais justa. Em relação à aplicação, a proposta de investimento no Grêmio, eu acho que ela recria um cenário bem comum no mundo das DAOs. Existem diversas DAOs de grupos de investidores, então acho que é um ótimo caso de uso que reflete a realidade. Tá, mas então por que usar a blockchain para fazer isso? A gente poderia simplesmente pegar um papelzinho, votar sim ou não e acabou, né? Na verdade, não é bem assim que funciona, né? Existem fraudes e diversos outros tipos de manipulação de votações. Então, o uso da blockchain ele se faz necessário justamente por ser um sistema de confiabilidade muito alta. Então, a gente está mexendo com um volume muito grande de dinheiro de investidores de um clube. Então, precisa ser uma coisa transparente e imutável, principalmente. Então, a blockchain garante isso. Então, como ganhos, a gente tem a transparência e a auditabilidade, os votos são públicos e imutáveis, garantindo a integridade do resultado. E além disso, a gente tem autonomia, então a execução é automática, como eu já citei anteriormente, e são fatores muito positivos para esse tipo de decisão. Bom, como pontos negativos, a gente tem o custo, que são as taxas de gás, né, que são necessárias para poder participar da votação, então não é uma coisa totalmente gratuita. E além disso, tem a complexidade de uso, então cada votante precisa ter uma carteira digital. No cenário de investidores do Grêmio, que são pessoas mais tradicionais, com empresas mais tradicionais, isso poderia ser uma barreira, mas eu acredito que a gente poderia superar isso, porque os fatores positivos são muito grandes, né? Principalmente a transparência e a auditabilidade.
Então, acho que a perda não supera o ganho nesse caso. Bom, para a justificativa da plataforma, eu usei Ethereum, então eu fiz o contrato inteligente em Solidity, eu usei a ferramenta Remix IDE para rodar esse contrato e também a rede de teste Sepolia ETH, que foi a rede de teste que a gente usou nas aulas anteriores, então eu já tinha uma conta criada no MetaMask, então acabou que facilitou bastante para essa aplicação prática. E acabou que combina perfeitamente também, porque a Ethereum é o padrão para o mercado das DAOs, então tem um ecossistema robusto para contratos inteligentes. Então também a Ethereum Virtual Machine é o padrão para todas as DAOs. E os principais players de DAOs utilizam também a Ethereum. Então acaba que é a escolha mais lógica. Bom, então para a gente entender melhor as soluções similares que a gente tem no mercado, eu separei aqui alguns dos principais players. Então, em primeiro lugar, a gente tem o Snapshot, que é a solução mais popular hoje do mercado. Ela permite a votação off-chain, ou seja, ela não tem taxa de gás, então ela é totalmente gratuita, porque os membros eles usam seus tokens para assinar. Então, cada mensagem de voto, então não tem a necessidade de registrar o voto diretamente na blockchain. Em segundo lugar, a gente tem o Aragon, que eu já citei no seminário anterior, então no vídeo anterior, que é um sistema operacional de DAOs, assim por bem dizer, e ele também oferece módulos de votação, mas aí on-chain, então com o custo da taxa de gás. E além disso, a gente tem o Tali, que é uma plataforma popular que funciona como painel de controle, então ele junta, agrega várias propostas de diferentes DAOs, então funciona como um centralizador de várias DAOs e também utiliza esses sistemas de votação. Bom, então sem mais delongas, vamos para os detalhes da implementação. Eu deixei aqui na tela o link do GitHub para quem quiser acessar o repositório. No repositório a gente tem o arquivo, que é votação grêmio.sol, que é o contrato inteligente implementado em Solidity. Além disso, o código tem 65 linhas, contando com todos os comentários, e também, como eu já falei, a linguagem é Solidity na versão da tela. E a licença de uso é MIT permissiva. Então vamos lá, vamos ver na prática como que isso funciona. Bom, então vamos lá. Eu estou aqui no Remix IDE, então vou mostrar para vocês como isso funciona na prática. Aqui nos contratos tem o contrato inteligente que eu desenvolvi, que é o votação grêmio.sol. Então ele está aqui com todos os comentários, ele tem 65 linhas no total. Então vamos compilar. E aqui a gente vai em Deploy and Run Transactions. Aqui eu vou colocar a minha carteira do MetaMask. Deixa eu ver. Aqui no MetaMask. Então acho que já conectou aqui as minhas contas. Eu criei duas contas aqui para fazer a votação. Então uma eu vou votar sim e a outra eu vou votar não. Então a primeira conta tem essa quantidade aqui de tokens. E a segunda conta eu transferi um pouquinho para conseguir votar. Bom, então vou voltar aqui para minha conta principal, que é a conta que tem mais tokens para a gente poder dar deploy nesse contrato. Então vou voltar aqui para minha conta 1, beleza? Aí, número maior de tokens, aí a gente consegue dar deploy aqui nesse contrato. Ele vai pedir aqui para mim para eu confirmar. Eu confirmo. Transação confirmada. Aí a gente vem aqui em Deployed Contracts e está aqui. Está aqui o nosso sistema eletrônico de votação implementado. Então a gente pode votar true ou false aqui, para dizer sim ou não. E aqui a gente pode colocar um endereço para ver se essa pessoa já votou. Então a gente já poderia até testar isso. Ó, eu vou vir aqui na minha conta do MetaMask, pegar aqui o meu endereço. Aqui, aqui. Eu copio e colo aqui.
E aí eu vejo se a pessoa já votou. Aqui deu falso, eu realmente ainda não votei. Então eu vou votar sim aqui. Tá true, transact. Ele vai pedir para mim a confirmação. Eu vou confirmar. Então beleza. Aí então agora a gente pode ver aqui os resultados. Um voto sim, zero votos não. Então se eu pesquisar aqui se a pessoa já votou, aí agora sim vai aparecer true. Bom, então agora vamos votar com a outra conta. Então vem aqui no MetaMask e eu vou trocar para minha conta secundária, que tem um pouquinho menos de tokens. Aí eu venho aqui para baixo e aí vamos copiar aqui o endereço. Copio o endereço, cola aqui. Vamos ver se essa pessoa já votou. Ela ainda não votou, realmente. Minha conta secundária ainda não votou. A gente vem aqui, põe false e transact. Aí ele vai pedir para mim confirmar novamente. Eu vou confirmar. Ó, a transação foi confirmada, então se a gente ver aqui de novo, esse endereço já votou, a gente vê os resultados e tem um voto sim e um voto não. Então, ele é um contrato de um sistema de votação eletrônica, tá tudo funcionando direitinho. Eu vou também testar aqui, votar novamente, ó, tentar dar mais um voto. O Remix vai dar essa mensagem de erro, então, mesmo se eu tentar mandar aqui, o próprio MetaMask vai dizer que provavelmente vai falhar e vai dar um valor maior até, então nem é possível a gente fazer isso. Mas com certeza isso aqui vai falhar, porque o código ele foi desenvolvido justamente para cada pessoa votar uma vez. Bom, então concluído a nossa aplicação prática, eu acho que esse projeto conseguiu desenvolver um contrato inteligente e funcional de um sistema de votação eletrônica, então consegui cumprir com o que foi proposto para o projeto 2. Então, acho que foi uma solução bem legal, que valida os conceitos principalmente de autonomia e transparência. Então, também como resultado, a gente teve um contrato robusto que conseguiu realizar a aplicação para um grupo de investidores. Você vota sim, você vota não, para fazer um determinado investimento, no nosso caso, no Grêmio. E, além disso, a gente conseguiu também entender as limitações, né, desse protótipo, que no caso a gente esse modelo de um endereço um voto ele pode ser vulnerável a ataque síbil e também ele tem a limitação da taxa do custo de gás. Então isso acaba reforçando a importância dessas plataformas maiores dos nossos players, por exemplo o Snapshot, como eu citei anteriormente, para aplicações em larga escala. Mas eu acho que mesmo assim, a gente conseguiu fazer uma aplicação interessante e mostrar na prática como funciona uma operação de uma DAO. Para encerrar, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao professor João Oyama, que é o professor que ministra essa matéria, um professor que sempre explica todos os seus cursos de forma muito clara e objetiva e que nunca me deixou na mão, por assim dizer, sempre me tirou todas as minhas dúvidas. Então, fica aí o meu muito obrigado. Também quero agradecer a todo mundo que está assistindo esse vídeo. Por hoje a gente fica por aqui. Então, Deus abençoe a todos e até a próxima.